Esse podcast está sendo realizado com recursos da FAPERJ, num edital de 2022 de apoio a programas de pós-graduação do Estado do Rio de Janeiro, e nós gostaríamos de agradecer à FAPERJ a oportunidade de divulgar trabalhos dos alunos do Profhistória da Unirio. Eu, Vera Borges, e minha colega Suzana Sesco estamos aqui na Unirio, na URCA. Temos episódios que vão ser apresentados, os temas são diversos, passando por sala de leitura, por samba, escolas de samba mirim. Convidamos aos ouvintes para aproveitarem esse material. Estamos num momento muito importante em que o doutorado do Profhistória será um próximo passo e que esse material sirva como incentivo para que vocês possam compreender o trabalho que é desenvolvido nesse mestrado profissional em ensino de História. Bom Valeu. Podcast! Para todos nós! Olá, eu sou a professora Vera Borges, do Departamento de Turismo e Patrimônio da Unirio, pertenço ao Profhistória, o mestrado profissional em ensino de História. Estamos hoje aqui numa atividade para gravarmos uma entrevista com o coordenador nacional, o professor Marcelo Magalhães, e eu estou aqui na companhia também da professora Mariana Amorim, meus colegas na Unirio. Antes de passar a palavra para a Mariana, quero destacar que essa atividade ela é possível a partir de um edital da FAPERJ de incentivo aos programas de pós-graduação. Esperamos que vocês aproveitem e vamos apresentar agora a Mariana e o professor Marcelo. Olá, eu sou Mariana Amorim, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professora também do Profhistória, e estou aqui hoje para entrevistar, junto com a Vera, o professor Marcelo Magalhães, que é o coordenador nacional do programa. Olá, Vera, olá, Mariana. Eu sou professor também da Unirio, elas são minhas colegas, sou professor do Departamento de História, do Profhistória e do Programa de Pós-Graduação em História dessa instituição. Eu tenho a honra de coordenar o Profhistória Nacional nesse momento. Bem, vamos começar então a entrevista. Mariana, passo a palavra para você e depois eu vou na sequência. Ok. Professor Marcelo, de maneira bastante reduzida, explique para o público que nos assiste o que é o Profhistória. Então, o Profhistória é um programa de pós-graduação profissional em ensino de História, que oferece dois cursos. O curso de mestrado profissional e, no ano que vem, passarão a oferecer o curso de doutorado profissional. Em linhas gerais, quais são as principais características do Profhistória? Então, o Profhistória, ele já tem 10 anos, né, como curso de mestrado profissional, e a principal característica dele é o seu público-alvo. O Profhistória, ele tem um público específico, que são os professores e professoras que atuam na educação básica com a disciplina escolar História ou com o conteúdo específico de História. Ou seja, o Profhistória atinge professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Eu acho que esse é o grande ganho do programa, né? A capacidade de oferecer uma formação continuada para professores que estão no chão da sala de aula, refletindo sobre as suas experiências escolares na universidade. Eu acho que essa é a principal força desse programa. E na prática, como que é a atuação profissional do coordenador nacional do Profhistória, o cargo que você ocupa hoje? Então,
Eu sempre digo que eu tenho a honra de suceder os dois primeiros coordenadores, né? A primeira coordenadora foi a professora Marieta de Moraes Ferreira, coordenadora e também mobilizadora de uma equipe grande para a formação desse programa. A professora Marieta, ela é a professora da UFRJ, professora titular, já aposentada, mas que atua no Profhistória até hoje e também é editora da Fundação Getúlio Vargas, né? Logo depois dela, nós tivemos dois mandatos do professor Luiz Resnick, que é o atual coordenador da área na CAPES, né? E eu tive a honra de ser coordenador de avaliação na última gestão do Luiz Resnick, né? E agora estar à frente da coordenação nacional. A coordenação nacional, ela tem muitas frentes, né? Ela tem frentes de gestão acadêmica, tem frentes de gestão financeira, tem frentes de comunicação com a CAPES, que é a agência de fomento que incentivou a criação desse prof, né, desse mestrado e agora doutorado profissional. Então, a gente tem, um coordenador nacional tem muitas e muitas funções, né? E eu acho que tem uma característica interessante no Prof. História, é que o Prof. História ele é muito democrático, então ele permite que, apesar de eu pertencer à Unirio, né, não ser da instituição âncora do Prof. História, que é o UFRJ, ele permite ter um coordenador nacional que não é da própria universidade âncora, né? Essa é uma característica diferente dos demais programas profissionais em rede existentes no Brasil. E a coordenação acadêmica nacional do Prof. História conta com uma equipe de apoio com outros professores? Como que é? Então, eu acho que essa também é uma característica positiva desse programa que sinaliza uma gestão democrática, né? Quando a gente fala do Prof. História, a gente está falando de 39 instituições, né? Muitos professores, muitos alunos, muitos egressos, que depois a gente pode até falar mais sobre isso, né? Isso significa que é muito difícil gerir esse programa, né? Existem muitos desafios na gestão desse programa. E, desde o início, nós construímos um formato de gestão na coordenação nacional que me parece muito rico, né? A gestão nacional ela é totalmente compartilhada com professores, que são professores espalhados pelo Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a Coordenação Acadêmica Nacional do Prof. História, hoje, envolve 9 professores, né? 9 professores de diferentes estados da Federação Brasileira. Tenho eu, o coordenador nacional. Nós hoje temos dois coordenadores adjuntos, são 2 coordenadoras adjuntas, meus braços direito e esquerdo, que é a professora Carmen Gabriel, do UFRJ, a responsável por todas as negociações nas instâncias superiores da UFRJ, era uma peça-chave na coordenação nacional, e a professora Mônica Martins da Silva, que é da Federal de Santa Catarina, né? Que divide comigo a coordenação. Fora isso, nós temos um coordenador de avaliação, que é o responsável pelo preenchimento de uma peça que é fundamental, que muitos colegas acham que é burocrática, mas eu acho que ela é muito importante para além da burocracia, que é o preenchimento da plataforma Sucupira, que é o preenchimento da coleta anual para a avaliação do programa, mas também além de servir para avaliação, serve como um registro histórico do programa, serve como um portal de transparência do dinheiro gasto do Estado
em relação à formação continuada, né? Então, eu acho que é muito importante essa figura na coordenação, que é o coordenador de avaliação responsável por esse preenchimento, né? Que é feito hoje pelo professor Bruno Silva, da Unifespa, lá do norte, lá do Pará, né? Temos também uma coordenação de bolsas. O Professória tem um número significativo de bolsistas. Cada turma tem pelo menos 30% de bolsistas, então já é uma gestão difícil, tem um número bem grande de bolsas. E a minha parceira na coordenação das bolsas é a professora Cíntia Monteiro de Araújo, da UFRJ. Recentemente, a CAPES instituiu a centralização dos recursos financeiros do Profhistória na coordenação acadêmica nacional. Para vocês terem uma ideia, isso significa que a partir de agora, além da gestão, nós vamos, a gestão acadêmica, a coordenação acadêmica nacional vai gerir os recursos financeiros de 39 instituições. Isso significa, hoje, a gente acabou de fechar um orçamento na ordem de mais de 5 milhões de reais, né? E aí entrou agora na equipe uma coordenadora financeira do programa, que é a professora Marinete Rodrigues, da UENS. Então a gente tem um representante do Norte, a gente tem um representante do Centro-Oeste, a gente tem um representante do Sul e a gente tem uma âncora que está próximo da UFRJ, que somos nós aqui do Rio de Janeiro. Além disso, temos mais 3 membros da Coordenação Acadêmica Nacional, que é a professora Lenice Rocha, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Renan Birro, que cuida das mídias do Profhistória, página, Instagram, YouTube, comunicação, WhatsApp em comunicação. Eu não entendo nada disso, mas ele cuida muito bem. Eu acho que cada vez isso é mais importante para a gente chegar a professores e professoras da educação básica. E, por fim, temos a professora Mara Nascimento, que está em transição. Ela era da Federal de Uberlândia e está em transição para a Federal de Santa Maria. Fora os professores, tem duas figuras fundamentais na coordenação acadêmica nacional, que são nossos secretários, servidores abnegados da UFRJ, Rafael Navarro e Solange Cristina Pestana, que são os secretários nacionais do programa e que cuidam comigo e com todos os outros de todas as questões acadêmicas e de gestão financeira do programa. Bem, a partir de um mestrado profissional, quais são as especificidades do Prof. História quando comparados com outras áreas? Então é bacana para quem está nos ouvindo, né, professor Marcelo, mencionar que a gente tem o Prof. Mate, o Prof. de Física, de Letras, Prof. Bio, Prof. da Sociologia, da Educação Inclusiva. Quais são as especificidades que o Prof. História tem quando comparado com esses outros profissionais? Então, essa é uma boa pergunta, né? Antigamente eu respondia de uma forma. Agora eu vou responder de outra. Eu vou falar como eu respondia e como eu respondo hoje. Eu respondo de forma diferente porque nós passamos a conviver mais. Então eu passei a entender mais as propostas, a estruturação curricular e as propostas de formação continuada de cada um desses profs. Então eu vou explicar. Esses profs que a Vera listou, né, ao total são 13 hoje, né? Prof. Mática, Prof. Física, Prof. Letras, Prof. Artes, Prof. História, Prof. Bio, Prof. Química, Prof. Filosofia, Prof. Sociologia, Prof. Educação Física, Prof. Educação Inclusiva e Prof. Gel. Prof. Gel é o nosso mais novinho membro, né? Existem outros que não estão ligados à educação básica, mas estão todos no braço
da Diretoria de Educação à Distância, que é uma diretoria pertencente à CAPES, a Agência de Fomento, né? E esses profs que eu acabei de listar, junto com o Prof. História, eles pertencem a um programa de financiamento da Diretoria de Educação à Distância. A Diretoria de Educação à Distância tem duas grandes ações. Uma é a Universidade Aberta do Brasil, que nós, da Unirio, temos um curso, né? Todas as duas colegas também já participaram do curso, participaram. Hoje, a Mariana é vice-coordenadora do curso de licenciatura em História na modalidade à distância, financiado pela UAB e pela Fundação CCIERJ. O turismo também tem. O turismo também uma licenciatura. Tem um curso de licenciatura à distância. Vera já produziu material do nosso curso de licenciatura em História à Distância. Então, esse é um dos braços da Diretoria de Educação à Distância, que está voltado, nesse caso específico, à formação inicial, né? A formação de licenciandos em História, e, no caso, também de Turismo. Né? O outro braço da diretoria é o braço da formação continuada. Na formação continuada, eles já fizeram alguns cursos de especialização, mas, no caso específico nosso, é o curso de pós-graduação profissional. Então, nós estamos ligados na DED ao PROEB, Programa de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica. Né? Qual a diferença? Eu acho que nós temos muita aproximação. O Prof. História tem muita aproximação com o Prof. Sociologia, o Prof. Filosofia, e a gente, o Prof. Gel, e a gente se afasta um pouco em termos de perspectiva curricular, perspectiva de proposta, do Prof. Mate, do Prof. Letras, do Prof. Bio e do Prof. Química, mas não por diferença entre ciências. Né? Eu acho que tem uma diferença de perspectiva. A gente também se aproxima do Prof. Arte. Qual é a perspectiva? O Prof. História não é um curso de formação continuada com foco na atualização de professores. Não é isso. Né? O Prof. Mate, o Prof. Química, o Prof. Bio, eles estão muito interessados em trabalhar com determinadas atualizações de conteúdo, com aproximar os professores que estão no chão da escola a determinados conteúdos para que os professores se sintam mais à vontade nas suas práticas escolares. Né? O Prof. História, nesse sentido, ele está longe disso. Né? Ele está tentando, a partir de duas grandes âncoras, que são as âncoras das disciplinas obrigatórias, que uma é a teoria da história e a outra é a história do ensino da história, promover, no espaço da sala de aula, um encontro entre professores universitários, que também atuaram na educação básica, nós três atuamos na educação, já atuamos na educação básica, e professores, colegas, que agora estão no lugar de alunos e alunas, que vêm da sala de aula, na educação básica, continuam atuando na educação básica, não param no momento em que estão fazendo as suas dissertações e o programa, né, as suas disciplinas, e ali se encontram para refletir sobre as suas experiências. Eu sempre acho que aí se constrói uma química interessante, brincando com o Prof. Química, se constrói uma química interessante que é isso, né? O quanto o Prof. História e os outros profs que têm essa perspectiva conseguem, de fato, aproximar universidade e escola. Conseguem construir um espaço de aprendizagem que, e eu acredito nisso plenamente, todos nós estamos aprendendo. Né? Então, eu acho que essa é uma das diferenças grandes. A minha resposta inicial sobre isso era uma resposta de soberba. Era uma resposta de dizer
Prof. História está num caminho muito melhor do que o dos colegas do Prof. Mate, do Prof. Química, do Prof. Física, que querem atualizar professores. Hoje eu estou longe disso, porque como nós temos agora reuniões constantes, eu entendo possibilidades de formação diferentes das nossas opções. E acho que os colegas não querem atualizar professores somente. A questão é outra, né? Então, a questão de aproximar, de tranquilizar professores que estão na sala de aula, empoderando esses professores mais significativamente nos conteúdos que eles estão trabalhando, também me parece uma possibilidade interessante de atuação, de formação continuada, né? Muito importante ouvi-lo e perceber o quanto o Prof. História representa sair da zona de conforto não só para os alunos, mas também para nós, professores, que de alguma maneira, quando chegamos na universidade, pensamos, né, que já estamos ali estabelecidos, e o Prof. História é um aprendizado contínuo. E uma coisa que acho que é importante também para quem está nos ouvindo, Marcelo, o fato de que nos mestrados profissionais é importante e é uma exigência que os professores estejam em sala de aula, né? Estejam atuando, né? Sejam professores regentes, né? Então, não é aquilo que muitas vezes acontece quando você está no acadêmico, eu vou pedir um afastamento, eu vou pedir uma licença, alguma coisa assim. Não, porque a gente tem uma expectativa de que esse debate que a gente está fazendo nas aulas, nas universidades, seja nas obrigatórias, que foram citadas aqui, assim como também nas optativas, possam ser aproveitados também em sala de aula, né? Que tem essa retroalimentação. Né? E é bom também a gente rever as convicções que a gente tem, né? Isso faz com que a gente se sinta crescendo, né? Isso é muito importante. Bem, os coordenadores de mestrados profissionais que foram mencionados na pergunta anterior, Prof. História, Prof. Mate, enfim, os 13 que foram, eles têm a oportunidade de se reunirem para que possam trocar as suas vivências, para que possa ter um diálogo. Isso acontece? Então, isso está acontecendo cada vez mais. Acho que, em parte, pelo incentivo da própria diretoria de educação à distância, ano passado e esse ano, com a diretora, que é a professora Suzana, né, que está saindo agora, né, que é professora da UFMG, ela incentivou muito os nossos contatos, né? O que significa isso? Isso significa que nós passamos a ter um espaço que é um espaço semestral de ir a CAPES, nos reunir e passar 2, 3 dias conversando sobre as questões que nos atingem, nos afligem, né? Então, isso é que permitiu, de alguma forma, eu conhecer melhor esses programas e também saber que nós temos vitórias em comum, problemas em comum, e a gente consegue hoje pautar mais as discussões sobre esses problemas e sucessos, né? Para você ter uma ideia, Vera, isso acabou gerando, muito recentemente, a constituição de um fórum, né? Tipo, no caso da História, a gente tem um fórum de coordenadores de programas de pós-graduação já há décadas, né? Nós decidimos, na última reunião que nós tivemos na CAPES, reunir todos os programas e fundar um fórum que a gente chama Fórum Profs em Rede Proeb, né? E a partir de agora a gente vai ter um coordenador do fórum e vamos ter reuniões semestrais para além da própria diretoria de educação à distância. Porque hoje também a gente... Isso eu também esqueci de dizer, né?
A coordenação nacional, ela acaba também tendo que dialogar de forma significativa com duas diretorias da CAPES, a Diretoria de Educação à Distância e a DAV, que é a Diretoria de Avaliação. Os programas acadêmicos, os programas profissionais que não são ligados aos profs em rede, não são financiados pelo PROEB, acabam tendo uma relação mais significativa apenas com a diretoria de avaliação. Uhum. Então, a gente costuma dizer aos coordenadores que os coordenadores reclamam que trabalham muito, né? Eu não tenho dúvidas que esse é o maior desafio da minha vida, né? Assim, de lidar com a coordenação desse programa. E eu já tenho estrada, né? Então eu já enfrentei outros grandes desafios. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto eu acho que esse é o maior desafio. Eu já fui coordenador de área, né? Eu fui coordenador adjunto da área de História na CAPES, né? Eu acho que ser coordenador nacional desse programa é mais desafiante, mais desafiador do que ter sido coordenador de área. E eu me sinto mais feliz. Eu quis estar nesse posto, né? Assim, eu me candidatei a ser coordenador nacional do Prof. História. E, nesse caso, é importante a gente ter criado esse fórum, porque isso ajuda a gente a criar uma identidade em comum. Além de criar uma identidade comum, saber um pouco como a gente vai se organizar junto às demandas da Diretoria de Educação à Distância e a Diretoria de Avaliação. Fora isso, eu acho que tem uma outra característica que é interessante pensando no Estado brasileiro, né? Eu e Vera somos especialistas em história política, né? Nós sabemos bem o quanto os poderes constituídos, o Estado é absolutamente múltiplo, né? Não existe o Estado, e as políticas públicas podem, no mesmo governo, eles podem abrigar sinalizações diferentes ou políticas públicas diferenciadas para um mesmo campo. Então, eu acho interessante que, na CAPES, a resposta dada para a educação básica, no campo da formação continuada, no campo da pós-graduação, tenha sido os profs em rede, que têm, apesar de terem diálogos interdisciplinares, tem estruturação disciplinar. Então, é o prof. Mate, o prof. Química, o prof. Física e assim por diante. Então, eu acho que é interessante pensar nisso, ao mesmo tempo que existem propostas concretizadas de políticas públicas no campo da educação básica, voltadas, pelo menos, para o ensino médio, em áreas de conhecimento. Então, tem canais diferenciados de proposições para resoluções de possíveis problemas na educação básica brasileira, né? Então, nesse sentido, eu acho que os coordenadores, juntos, conseguem atuar junto à DED, conseguem atuar junto à DAV, conseguem demandar das secretarias estaduais e das secretarias municipais de educação reconhecimento da carga horária desses professores quando estão em formação continuada nos programas, ou seja, licença parcial, não total, mas parcial, porque essa é uma preocupação nossa. Então, é isso, Vera. A gente tem um canal, tem oportunidade, e cada vez nós estamos mais engajados a pensar uma identidade comum. E, para mim, essa identidade comum ela passa pela identidade profissional, né? Todos estamos voltados a pensar e formar profissionais para atuar na educação básica, né? Creio que é isso. Nossa, ótima resposta. Bom, para as pessoas que querem ingressar ou que acabaram de chegar no Prof. História, quais são as relações entre história e ensino de história que podem ser destacadas? Então, esse programa é um programa em ensino de história. Se a gente for pensar no nosso campo de pesquisa, né, Mariana é doutora em ensino de história, né?
Eu sou pesquisador em ensino de história. Vera é pesquisadora em ensino de história, né? Se a gente for pensar no nosso campo de pesquisa, esse campo cresceu muito dos anos 80 para cá, né? No mesmo momento que estava também crescendo a pós-graduação brasileira, no mesmo momento que estava aumentando a luta dos professores por reforma curricular, por melhores salários na educação básica, né? Os anos 80 são ricos nisso, né? Então, eu acho que um ponto interessante na relação entre história e ensino de história é o quanto esse programa acaba hoje mobilizando muitos professores que pertencem hoje ao programa de diversas áreas e que história étnico-racial, história ligadas a questões de gênero, histórias ligadas à questão urbana, histórias ligadas a quilombos, história indígena, patrimônio, memória, o grupo de teoria da história, os pesquisadores da história do ensino da história, de currículos. Então, eu acho que esses professores, junto com os alunos e alunas que estão em processo de formação continuada, eles acabam convergindo, né? Eu acho que a história e o ensino de história se aproximam significativamente no programa e ajudam a reconfigurar o campo de pesquisa. Para além do campo de pesquisa, eu fico pensando que uma outra relação é o quanto o próprio fato de ter feito o programa, ou seja, os nossos egressos, acabam voltando para a escola e reconfigurando a história que ensinam na escola, né? Certamente se aproximando com algo que ele já... Isso vem antes, né? Que é o interesse mais primordial deles no programa, né? Que é o de se aproximar dos seus alunos, tornar a história mais significativa para os seus alunos. Para que eles ensinam, afinal, o que estão ensinando? Por que os alunos vão se interessar em aprender aquilo que eles estão ensinando, né? Então, eu acho que a gente consegue, bem, nesse programa, aproximar isso. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, que a gente não pode deixar de esquecer, a gente tem uma associação nacional, né? A Associação Nacional de História, que é a ANPU. Durante muito tempo, os nossos colegas pesquisadores de ensino de história, na década de 80, na década de 90, falavam um pouco que o ensino de história era o patinho feio, né? Se sentiam um pouco perseguidos, não reconhecidos, né? Então, eu fico encantado em ver que, na penúltima gestão da ANPU e na atual gestão da ANPU, no momento da campanha para a chapa nacional, o Prof. História ele era ponto de pauta, ponto de agenda no debate político de constituição das duas chapas, né? Isso é fantástico, porque nenhum outro programa de pós-graduação é agenda numa chapa para uma associação. Não é demérito a nenhum outro programa, mas é muito interessante pensar que o Prof. História, no seu gigantismo, trouxe para o centro da comunidade de historiadores hoje o interesse pelo ensino de história, o interesse no campo de pesquisa e também no campo político, porque ele sabe que esse programa hoje impacta a comunidade, a escola, os alunos e alunas que estão na escola, e impacta a própria comunidade de historiadores. Então, acho que
é isso. Vocês que estão pensando em se candidatar ao Prof. História, de repente no próximo processo seletivo, né, vocês já sabem, porque ele é muito concorrido, já sabem e querem entrar nesse programa, porque, de alguma forma, esse programa faz uma diferença. Ele permite que professores que, por vezes, estão afastados há um bom tempo da universidade, retornem a ela e sejam escutados nas suas questões, nas questões que lhes incomodam no espaço da sala de aula e no momento em que estão na sua atuação profissional. Eu acho que é isso. Acho que foi um pouco confuso, mas a ideia era um pouco tentar pensar nisso. É curioso que, mesmo para nós que estamos envolvidos no Prof. História, sempre nos surpreende as dimensões e o voo que o Prof. História consegue dar, né? Então, quando você comentou, Marcelo, sobre a AMPU, é bacana para quem é mais jovem, né, como é o caso aí da Mariana, a sigla da AMPU era a Associação Nacional dos Professores Universitários de História. Você não aceitava os professores da educação básica. Eu me lembro que eu estava na Assembleia, que foi estabelecido, né, a entrada, se manteve a sigla, porque a AMPU é uma sigla que você tem desde o início da década de 60, mas você muda o título, né, a descrição para a Associação Nacional de História, tirando esses professores universitários, né? A gente às vezes não se pergunta, né, o que está esse U, né, e esse que tem lá, e o H, coisa e tal, mas é isso, né? Então, é importante a gente observar também na própria AMPU quantos simpósios temáticos tem sobre ensino de história, e na última me surpreendeu que você tem do Prof. História. Você já tem simpósios temáticos que são, né? Então, quando os alunos perguntam onde é que eu vou me inscrever? No Prof. História, entendeu? Claro, né? Porque não tem melhor do que isso. Tem os outros que trabalham currículo, né? Que trabalham outros temas, né? Que são aí paralelos. Bom, como é que é mensurado o impacto do Prof. História na prática profissional dos professores de História? A gente tem dados para isso? Como é que é? Isso é fogo. É uma provocação. Não, mas é bom, é boa, né? E eu acho que a gente tem que pensar isso. Gestores públicos, né? CAPES, quem está à frente de política pública quer saber se essa política está dando certo ou não, se ela precisa de ajuste, como ela vai ser ajustada. Para isso, a gente precisa de indicadores, né? O Prof. Mate e o Prof. Letras, eles conseguem visualizar um pouco o impacto a partir das provas do SAEB, das provas que são feitas de matemática e português, né? O Prof. História e os outros profs, a gente tem mais dificuldade por essa via, né? Como a gente tem feito, né? A gente tem vários caminhos, né? Impactar, ninguém tem dúvida, né? Impacta, né? O impacto ele pode ser de dois tipos, né? O primeiro impacto é um impacto de vida, um impacto individual, um impacto de quem se dispõe, porque tem que se dispor, né, a fazer uma formação continuada, né? Por que eu acho que por que eu digo que tem que se dispor? Tem que se dispor porque, como Vera bem disse, né, o Prof. História como os outros profs em rede, tem como obrigatoriedade não estar de licença, estar atuando profissionalmente, continuar atuando. Então, eles fazem uma formação continuada, trabalhando com uma carga horária significativa no espaço da sala de aula, com várias matrículas, atuando no chão da escola com muitas turmas. Então, primeiro, o professor e professora que entram como alunos e alunas
passam por um processo seletivo difícil. Logo depois, eles têm que fazer disciplinas. Logo depois, eles têm que pensar na sua dissertação, que envolve também uma atuação prática, né? Então, é muito inovador o programa, mas requer uma vontade significativa. A maior parte das vezes, eles vencem nessa vontade, porque professores estão acostumados ao estudo e a trabalhar bastante, né? Então, acho que o primeiro impacto é o impacto desse tipo, né? O impacto que é muito bonito, porque nós, ao longo do tempo, desses 10 anos que o Prof. História vai fazer, está fazendo esse ano, nós fizemos questionários para egressos, questionários para alunos e alunas e questionários para professores. No caso dos egressos, o retorno sobre a experiência de ter feito o programa, né? Então, o questionário dos egressos ele fala sobre o que foi o curso, como foi o curso, qual a relação com o professor, com a professora, com os secretários, com a estrutura, como ele vê a estrutura curricular, mas também tem perguntas sobre qual o impacto do programa para a sua prática escolar, qual o impacto do programa para a sua vida, né? E os relatos são fantásticos, né? Professores que se sentem mais seguros com o trabalho com a disciplina escolar História. Professores que se sentem mais próximos dos alunos e alunas, né? Professores que conseguem, de forma mais eficaz, construir uma aula que eles entendem que é significativa para os seus alunos e alunas. Então, esse impacto individual tem a ver com a carreira, tem a ver com enquadramento financeiro, né? Ganhar mais, né? Então, acho que tem essa faceta. A outra faceta é a faceta que a gente costuma calcular a partir do censo escolar. A gente sabe qual é a média de turmas que professores têm, a quantidade de alunos que professores têm. E a gente faz esse montante dos nossos egressos, né? E a gente chega a milhares. A gente já tem mais de 1.600 titulados. E a gente fazendo esses cálculos, a gente percebe os milhares atingidos pelo Prof. História, né? Alunos e alunas que estão atuando na educação básica. Fora isso, os materiais pedagógicos que eles produzem, né, têm se espalhado pelo Brasil, né? Professores e professores que passaram pela Prof. História têm assumido cargos de gestão escolar nas secretarias e nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais. Professores e professoras têm mobilizado os seus materiais produzidos no espaço escolar. Então, isso é muito, muito interessante. Um outro elemento que eu acho que é importante é que a CAPES ela produziu um estudo que já está divulgado, que é um estudo que vê em que lugar, aí não é só para os profs, em que lugar titulados da pós-graduação brasileira estão trabalhando. Serviço público, setor privado, ele sabe o ganho salarial por cadastros, ele sabe a mobilidade, ele foi formado na Unirio, mas está atuando agora, sei lá, na rede municipal de um outro estado,
em que lugares estão atuando. Isso permite, de alguma forma, não só para o prof. História, prof. Mate, prof. Química, mas para a pós-graduação brasileira, permite, de alguma forma, mostrar a importância da pós-graduação brasileira para além da questão da pesquisa acadêmica, né? O impacto da pós-graduação brasileira no giro econômico da sociedade brasileira, né? Assim, então, é um pouco isso, né? Hoje, nós estamos numa outra fase no Prof. História em termos de organização mais efetiva da autoavaliação. Então, hoje a gente tem uma coordenação de uma comissão, que aí não são professores da rede, que fazem parte de uma comissão de autoavaliação e planejamento estratégico. E aí a gente está trabalhando de forma mais forte em construção de indicadores de impacto, né? Para subsidiar a CAPES e para também subsidiar as nossas ações, porque nós queremos expandir, né? Mas a gente quer expandir agora de forma mais pontual, sabendo para onde a gente vai, e sabendo se em algumas regiões a gente já não deu conta com os programas associados que nós temos. Como esse mapeamento é bacana, porque acaba trazendo novos elementos aí nesse mapa aí que está se constituindo, e as cifras do Prof. História, né? 1.600 é muita gente, né? 1.600 titulares em 10 anos. Em 10 anos, são muitos mestres. Que bom. E é bacana também, na sua fala, a importância do egresso, porque os egressos, eles pontuam para o programa de pós-graduação 2 anos depois da conclusão. Portanto, eu sempre brinco com os orientandos e os alunos: comportem-se, atualizem o Lattes, façam o dever de casa. Depois de 2 anos, aí você decide. E também eles se sentem muito valorizados para pensar até mesmo no doutorado, fazer um outro curso, né? Porque dá uma mexida sair dessa zona de conforto, né? Marcelo, a motivação deste podcast ocorreu a partir da entrevista concedida pela professora Marieta de Moraes Ferreira ao Café História, em 2014, quando o Prof. História formava a sua primeira turma. De lá para cá, você já falou um pouco, né? Mas resumidamente, assim, qual é o balanço que pode ser feito do programa de 2014 a 2024? Então, né? Eu fico rindo porque eu sou um entusiasta do programa, todo mundo sabe disso, né? As pessoas até riem quando eu falo, porque eu vou me animando com o programa, né? Esse programa é uma experiência de sucesso. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Ele é um programa nacional. Ele atualmente envolve 39 instituições federais, estaduais e uma privada, que é a PUC. Quando ele começou, né, ele foi aprovado em 2013 e a primeira turma foi em 2014, né? Quando ele começou, nós não éramos uma rede nacional, né? Nós tínhamos, sobretudo, professores do Rio de Janeiro, né? As universidades do Rio de Janeiro, e tínhamos professores do Sul, uma universidade do Nordeste, uma universidade do Centro-Oeste. Passado a primeira turma, que iniciou em 2014, a gente teve a expansão em 2015. Foi a nossa primeira expansão. A gente só teve 2 expansões. A primeira expansão aconteceu em 15 e 18 instituições entraram na rede. E aí sim ela passou a ser efetivamente nacional. Logo depois,
né, em 19, a gente teve a última expansão até o momento e entraram 12 instituições. Desse total todo, algumas instituições não implementaram o programa, uma instituição saiu do programa e restaram essas 39. Hoje, o Prof. História está presente nas 5 regiões do Brasil. Hoje, o Prof. História só não está presente no Distrito Federal, no estado de Alagoas, no estado do Amazonas, no estado de Rondônia e no estado do Espírito Santo. Todos os outros, nós temos instituições associadas que têm lá alunos e alunas, professores e professoras, com uma mesma estrutura curricular, titulando esses alunos e alunas, né? Isso é importante, né? O que a gente sempre diz, né? Titulando. Os professores e professoras, alunos e alunas e egressos são dessas instituições. Então, nós, da Unirio, titulamos nossos alunos. Em Roraima, a Federal de Roraima titula os alunos. Na Federal de Goiás, também. Então, a gente tem espalhado pelo Brasil essas instituições. Existe uma instituição âncora, que é a UFRJ. É a instituição proponente. É a instituição que tem apoiado significativamente o programa, né? Para pensar em números, né? Nós somos 559 docentes, né? Só para vocês terem uma ideia, uma reunião plenária do Prof. História, as reuniões plenárias do Prof. História acontecem 2 vezes por ano, reúnem todos os coordenadores. Nós, numa reunião plenária que acontece comumente na CAPES, ou, por vezes, em outro lugar, esse ano a gente vai ter lá em Belém, depois eu vou explicar por quê, do Belém do Pará, uma reunião de plenária reúne a coordenação nacional e 39 colegas. Um fórum de coordenadores de programa de pós-graduação em História reúne por volta de 81, 82 coordenadores de todos os programas de História no Brasil. Então, só para ver um pouquinho essa dimensão, nós temos quase a metade nossa plenária, quase a metade de um fórum de coordenadores de pós-graduação. Então, além do número significativo de docentes envolvidos no programa, a gente hoje tem discentes ativos, quase 2.000 discentes, né? E estamos próximos de lançar o edital de seleção da turma de 2025 do mestrado, né? Então, é isso, né? Eu digo que é uma experiência de sucesso pelo crescimento, por ele efetivamente se transformar num programa nacional, por ele efetivamente titular um número grande de profissionais, por ter um número grande de docentes envolvidos, por ter impactado a área de pesquisa de ensino de história. E eu acho que a grande comemoração que nós vamos fazer desses 10 anos que o programa completa esse ano que coroa essa história de sucesso a criação do doutorado, né? A criação do doutorado, que todas as instituições se mobilizaram para a formulação de um projeto para ser apresentado na CAPES, acabou sendo aprovado. Nós somos o único doutorado aprovado nos programas em rede. Então, nós somos pioneiros nisso. Espero que, em breve, os outros colegas e as outros profs também consigam ter seus doutorados aprovados. Então, a gente está, nesse momento, nessa história, no processo de implantação do doutorado. E, na última quadrienal,
nós passamos da nota 4 para a nota 5. Então, em 10 anos, ter virado um programa nacional, ter mobilizado um número significativo de professores como no corpo docente, ter titulado um grande número de profissionais, ter um grande número de alunos, ser um sucesso o Exame Nacional de Entrada e ter agora virado 5, que é a nota máxima para um programa de mestrado que indica excelência nacional, e ter conquistado o doutorado, essa é uma história que eu acho interessante, porque eu li essa entrevista da Marieta, né? Naquele momento estava implantando, e naquele momento já era um grande desafio. Então, eu acho que a Marieta deve estar muito contente, e a Marieta vai estar lá em Belém, no Congresso, para comemorar o Congresso Nacional do Professório. Ela deve estar muito contente com o que acabou acontecendo com o programa, né? É um caso de pleno sucesso. Marcelo, continuando o que você está dizendo, né? Qual é a diferença, então, entre o mestrado profissional e o doutorado profissional em ensino de história? Esse é um desafio que a gente teve, né? Assim, o primeiro é bobo. O primeiro é o tempo, né? O mestrado tem uma previsão de 24 meses, 2 anos, para as disciplinas e para a elaboração da pesquisa e da dissertação com um produto, uma prática pedagógica. E o segundo tem 4, para a realização das disciplinas e da pesquisa e da tese, né? É claro que isso não basta, né? Mas eu acho que não basta, é tolo, mas tem um sentido. Qual é o sentido? O sentido, no caso da nossa proposta de tese de doutorado, é que o tempo ajuda em uma coisa. O tempo ajuda a permitir com que o doutorando, no caso, diferente do mestrando, possa entrar no programa, discutir no programa as suas questões trazidas a partir da apresentação de um projeto inicial, porque a seleção será por projeto, permite constituir alguma atividade ou ação na escola e permite ter tempo para refletir sobre essa atividade de forma mais consequente. No mestrado, por vezes, não é necessário esse círculo completo, né, de proposição, reflexão, ação, reflexão, né? No doutorado, a gente está querendo constituir um ciclo completo que permite o aluno e aluna, professor da educação básica, ter mais retorno da proposta, da atividade que ele está produzindo ao longo do curso, né? Então, acho que essa é uma questão que para mim me parece mais fundamental. É claro que a gente vai ter mais certeza e delinear melhor o que é o produto do doutorado, o produto pedagógico, a proposta, né? Ao longo dessa nova jornada que nós vamos ter, né? Que é a primeira turma, né?
lembrando bem todos os outros mestrados profissionais, né, isso aconteceu com os mestrados profissionais. Né? O que era, afinal de contas, um produto pedagógico? O que era uma prática escolar trazida para o campo da pesquisa? Né? Então, a gente aprendeu com as primeiras turmas de mestrado e vamos aprender também a constituir melhor esse ciclo total, né, de proposição, reflexão sobre a proposição a partir do que foi feito na escola com as primeiras turmas. Né? E com relação à seleção para o doutorado previsto agora para acontecer em 2024.2, quais são os principais aspectos desse processo a serem destacados para o público, para o público que nos assiste, nos ouve? Essa é uma das grandes expectativas dos professores e professoras de educação básica que atuam em história, né? Eu recebo e-mails querendo saber quando é que vai acontecer a seleção da primeira turma. Eu posso dizer pouco sobre isso, né? Assim, apesar de a gente já ter definido muito, né? Primeira coisa que eu posso dizer é que vai ter a seleção no segundo semestre de 2024, né? Ela vai acontecer e a primeira turma vai começar suas atividades em março de 2025, a primeira turma do doutorado. A segunda coisa que eu posso dizer é que nós estamos montando um processo seletivo que também passa pela característica do Exame Nacional de Entrada do mestrado. Então, esse processo seletivo, o exame de entrada no doutorado, também será nacional, né? Só que com uma característica diferente, né? Nós não teremos prova. Né? A prova, que é o sucesso do Exame Nacional de Entrada do mestrado, os coordenadores locais e a coordenação nacional achou que, no caso do doutorado, nós deveríamos partir para a formulação de um projeto. Então, haverá um projeto, haverá um memorial apresentado e o resto eu não posso dizer. O resto a gente vai ter que aguardar. Mas está próximo, o edital está próximo de sair. Acho que no máximo, até setembro, ele está na praça. Né? Agosto, setembro, ele está na praça. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Em termos gerais, quais são os feedbacks mais comuns de docentes e discentes que participam ou participaram do programa? Eu falei isso um pouco, né? O mais comum é o quanto o programa foi importante para o seu desenvolvimento profissional. O quanto o programa permitiu o contato mais significativo com a universidade. Muitos professores e professoras elogiam muito o exame nacional pelo fato da entrada não do mestrado, pelo fato da entrada não obrigar eles a apresentarem um projeto, um plano de pesquisa inicial, né? E o quanto o Exame Nacional ele permite uma seleção com desidentificação completa, né? Assim, a pessoa faz uma boa prova na concorrência, como a concorrência é muita, muitos ficam de fora, não porque eles sejam ruins, mas porque naquele momento não deu, pelo número de vagas que a gente oferece, mas eles se sentem contemplados ou abraçados por isso, né? Então eu acho que nesse sentido esses professores, quando saem, eles se sentem mais empoderados em relação à disciplina escolar,
eles se sentem... Empoderados significa dizer que eles se sentem mais seguros. E fora isso, eu visito as instituições associadas, né? Então, escutar eles falando, né? Ver exemplos de resultados finais, né? O nosso prêmio, o Prêmio Prof. História, que premia as dissertações consideradas por uma banca como as melhores, indicam o quanto o programa acaba gerando ganhos fortes para esses docentes que estão atuando na educação básica. Então, nesse survey que eu disse que a gente aplica, né, já é o terceiro, todos falam muito bem, né? Claro que eles levantam alguns problemas, mas todos falam muito bem. Um dos principais problemas é que eles gostariam de ter mais bolsas. A gente também. A CAPES sabe disso. E a CAPES também está interessada em tentar aumentar. Mas por enquanto não deu. Mas no curso e o impacto na vida deles do curso, não há como não se emocionar, né? Não se emocionar deles falando ou a gente lendo as respostas que eles dão nos questionários. Qual é a importância da realização do Congresso Nacional, que esse ano já está na sua terceira edição e que vai acontecer em Belém do Pará? Então, nós já tivemos 3 congressos nacionais, né? Um congresso que foi o primeiro em Salvador, que foi uma festa, né? Salvador é tudo de bom. A gente reuniu a rede lá, alunos e alunas, apresentando seus trabalhos, iniciais ou já na fase quase do término, e também aceitando egressos. Professores e professoras se reunindo para discutir os seminários, as formas como eles estão dando aula, como é que eles estão entendendo determinadas disciplinas. Então, a gente teve em Salvador, teve no Rio de Janeiro, aqui, lá na UERJ, instituição querida minha e certamente de Vera, e então a gente teve na UERJ, e agora existe um pool das instituições associadas do Norte que se reuniram para fazer o terceiro congresso em Belém do Pará. É lá que nós vamos comemorar os 10 anos do programa, é lá que nós vamos comemorar a nota 5, é lá que nós vamos comemorar a criação do doutorado e a implantação no ano que vem, e é lá que nós vamos escutar alunos e alunas os seus trabalhos em desenvolvimento e egressos com seus trabalhos finalizados. Qual é a importância do Congresso? A importância do Congresso é uma das facetas da rede, né? Porque é um desafio, né? Esse programa é um programa em instituição associada. Então, ele reúne 39 instituições. Mas como tornar esse programa, de fato, uma rede, né? A gente consegue transformar esse programa numa rede na gestão da rede, com as plenárias, com as conexões e comunicações e decisões entre a coordenação nacional e os coordenadores locais. Nós decidimos tudo em plenária, 2 por ano. Isso é uma forma de fazer a rede. Em gestão, a gente está muito bem. Na questão acadêmica, de forma extraordinária, nós temos os congressos nacionais, que reúnem toda a rede para um evento acadêmico de trocas intelectuais. E muito mais do que trocas intelectuais, na verdade, né? É a oportunidade da gente se reunir para comungar um objetivo comum. Fora isso, a rede
ela vai, o FPE com o PE, o Rio de Janeiro tem um pool de oferecimento de disciplinas em pool, né? Então a gente vai se encontrando. Então eu acho que o Congresso tem essa característica. O Congresso é um dos braços ou uma das formas de realização de fato da rede do ponto de vista mais acadêmico. No doutorado a gente vai criar uma outra faceta da rede do ponto de vista acadêmico, que é finalmente chegar no espaço da sala de aula, com os seminários que nós vamos ter, seminário de pesquisa 1 e seminário de pesquisa 2, que necessariamente vão ser oferecidos em rede. Nós vamos ter na sala de aula 2 professores de diferentes instituições com alunos de diferentes instituições no espaço da aula, né? Então a gente vai ter a rede plena, não só na gestão, não só em questões acadêmicas no formato extraordinário, que são os congressos, os encontros acadêmicos, mas também no dia a dia da sala de aula e dos cursos, né? Então isso é um tanto quanto fascinante. Como é coordenar nacionalmente o Prof. História, levando em consideração demandas tão diferentes do alunado da educação básica, como populações ribeirinhas, quilombolas, dentre outras realidades que são, né, a realidade dos nossos alunos do Prof. História? Então, isso é um desafio, né? Eu acabei de voltar do Crato, lá de Juazeiro do Norte. Eu fui num seminário feito pela Universidade do Cariri, estadual do Cariri, né? Ceará. Tem um Prof. História lá. Tive a oportunidade de comentar 25 trabalhos, né? E escutar os professores comentando e os professores apresentando seus interesses de pesquisa. O que nós tivemos na terça-feira na Unirio, com todos os professores se apresentando para a turma nova e os alunos falando as suas intenções de trabalho. Mas lá foi uma imersão de 3 dias, né? E é o máximo, né? Então, quando eu voltei, eu comentei com a CAN que eu não tenho dúvida, nós temos que voltar, nós temos que ir a todas as instituições associadas. Nós vamos, nesse semestre, no próximo semestre e no primeiro semestre de 2025, nos dividir e vamos visitar todas as instituições associadas. Por quê? Porque a gente conhece o Prof. História, mas a riqueza do Prof. História vai muito além do que a gente conhece. E a riqueza do Prof. História significa, por exemplo, no Crato, Juazeiro do Norte, o Crato, ele é no Ceará, mas ele faz fronteira com Pernambuco, com a Paraíba. Então, ele tem alunos de Pernambuco, da Paraíba, tem alunos de comunidade rural, tem um aluno quilombola, então tem uma diversidade, e essa diversidade se faz presente, como você bem fez a questão, se faz presente em cada uma das instituições associadas. Cada uma das instituições associadas tem lá as suas questões, as suas questões que são desdobradas nos projetos de pesquisa, nas intervenções escolares, nas demandas vindas dos professores e professoras que estão na educação básica. E professores que estão na educação básica formulam suas questões interessadas nos alunos que têm. Então, é daí que surge o interesse em questões ligadas à luta antirracista, é aí que surgem interesses em questões ligadas a comunidades indígenas, é aí que surgem interesses em questões ligadas a quilombolas, é aí que surgem interesses em questões ligadas a gênero e muitas outras demandas, patrimônio, história local.
Então, me parece muito rico e complexo dar conta dessa diversidade. Além disso tudo, a gente tem professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Que não são formados em história, mas que atuam com conteúdo de história e que estão interessados em fazer com que esses seus alunos e alunas se aproximem desse conhecimento. Então, essa diversidade é o grande barato desse programa. E aí não é só o coordenador nacional que lida com isso, né? São os coordenadores locais, são os professores, são as professoras, somos todos nós, né? Eu acho que esse programa é uma grande comunidade, né? Prof. Marcelo, quero convidá-lo para um exercício de reflexão para pensar o futuro do programa. Como você imagina o Prof. História em 2034, daqui a 10 anos? O que você pode nos dizer sobre isso? Para um historiador pensar o futuro, né? Isso é uma provocação. Então, eu acho que o nosso principal desafio é continuar esse caminho de sucesso. Não é desafio, a gente vai continuar. A gente vai implantar esse doutorado. Daqui a 10 anos, a gente vai ter 2 turmas de doutorado, né? Eu acho que aí a gente vai impactar ainda mais o campo de pesquisa e ensino de história. O campo de pesquisa e ensino de história vai se reconfigurar totalmente. Ele já está se reconfigurando, mas vai se reconfigurar totalmente, porque a partir daí nós vamos ter como lugar de formação de doutores não só os programas em educação, nada contra, não quero concorrer, acho que há lugar para todos, eles são importantes. Então, os programas de pós-graduação em educação, eles formaram grande parte dos doutores em ensino de história. Vamos ter os programas acadêmicos, alguns, formando doutores em ensino de história, mas vamos ter um número significativo de doutores formados nos programas profissionais, que não é só o Prof. História, mas o Prof. História da escala, né? A nossa primeira turma, a primeira seleção, ela vai ter mais de 100 alunos, né? A segunda deve passar disso, a terceira mais. Então, em breve, nós vamos ter quase 400 doutorandos no programa, né? Então, eu acho que esse é um desafio para a comunidade de historiadores e para o programa gerir. O segundo desafio é pensar ainda nos lugares que o Prof. História pode chegar. Ou seja, pensar em possíveis expansões, né? Eu acho que a gente tem que ver isso. E a gente vai fazer isso. Ainda na minha gestão. A minha gestão termina em 2026. Então, ainda na minha gestão, a gente vai fazer uma expansão. Porque há demanda sobre isso. O terceiro desafio, sendo um doutorado e tendo chegado à nota 5, é ajudar a pensar, junto com a CAPES e os outros programas, o que é um programa 6 e 7 profissional. Se a gente chegou à nota 5, a gente tem que construir, não mas a gente tem que ajudar a construir, junto à CAPES, o que é um programa profissional 6 e 7. Isso é um desafio que eu sou fascinado. Porque eu sou fascinado com a pós-graduação e com a pesquisa na pós-graduação, né? A minha pesquisa hoje é sobre pós-graduação. Dentro disso, eu acho que a gente também tem um desafio que me parece fascinante, que é pensar em internacionalização, né? O que é internacionalização num programa como esse e se é necessário? Necessário não é fundamental. Acho que o mais fundamental é dar conta do impacto da educação básica. Mas também é desafiador pensar que é possível ter isso num programa profissional voltado para a educação básica e impactar a educação brasileira. Então,
tem se pensado isso na CAPES. Tem se pensado em missões de pesquisa e de campo, né? Com o Sul-Sul, com a África, né? E com países latino-americanos e com Portugal e Espanha, né? O que são missões desse tipo? Conexões a possibilidade de professores e professoras, alunos do programa, irem a Angola, irem a Moçambique e trocarem experiências com professores e professoras de educação básica que atuam com a disciplina em Angola e Moçambique, e também trocar experiências com professores e professoras que atuam em programas de formação continuada de professores nesses lugares, né? Essa é um braço que tem sido pensado na CAPES. Um sonho nosso, do Luiz Resnick, meu, né, é também pensar que a gente pode exportar o Prof. História, né? Exportar no bom sentido, né? É pensar que o Prof. História tem um desenho que pode ajudar em outros países a construir um modelo de sucesso de formação continuada de professores em pós-graduação, né? Ou seja, a gente servir de nucleação internacional de formação continuada de professores, ajudando a constituir outros Prof. Histórias em outros lugares, né? O que isso é possível, dependendo da forma. Por fim, algo que eu estou muito interessado em fazer e já estou me movimentando para isso, é como fazer com que tudo que a gente está produzindo vá para além, chegue nos professores e professoras da educação básica, né? Todas essas propostas maravilhosas que os nossos alunos fazem nas suas dissertações, todos os materiais, isso daqui, né, que vocês estão produzindo, podcasts, livros e, né, existem cartilhas, existem jogos, existem sites, né? Como a gente pode chegar de forma eficiente na educação básica, né? Para isso, a gente está começando a pensar em como gerar na internet um ponto de encontro, uma espécie de observatório do ensino de história, uma espécie de lugar seguro para que professores e professoras, no momento de planejarem as suas aulas, possam ali, rapidamente, encontrar uma diversidade significativa de materiais. A ideia não é produzir um repositório, porque repositório já se tem, né? Nas universidades, na CAPES, com EduCAPES, né? A ideia, na verdade, é produzir um portal, né? Um lugar de encontro seguro para que professores e professoras consigam ali, no momento que eles estão planejando suas aulas, encontrar materiais para utilização no espaço da escola. Então, isso é um desafio, né? Como você viu, a gente planeja muita coisa. Algumas são muito concretas, né? Outras estamos em processo. Mas todos nós estamos envolvidos nisso, a CAN e os coordenadores locais. É isso. Muito obrigada pelas suas respostas, muito animador observar a sua empolgação. E como uma professora do Prof. História, importante estar aqui na companhia também da professora Mariana Amorim. Nós estamos em Botafogo,
no Acaso Cultural, agradecer ao espaço que nos acolheu, que nos permitiu, a equipe técnica também que está aqui gravando, a assistência que está aqui nos acompanhando também, dando aí as nossas coordenadas, professora Suzana Sesco, e mais uma vez reforçar que podemos realizar isso a partir de uma verba, de um edital da FAPERJ, que beneficia, que permite que os programas de pós-graduação possam fazer. Aqui tem mídia, aqui tem tecnologia, aqui tem conhecimento, no momento em que a gente tem o podcast, e a possibilidade de poder ser transmitido, enfim. E dizer o quanto foi importante estar aqui na sua companhia, na companhia da Mariana. E aí queria também agora passar a palavra para que vocês também possam se despedir. É isso. Me despeço também de vocês, é uma alegria estar aqui com vocês, escutar você, Marcelo, estar aqui com a Vera, com todos que estão aqui presentes, professora Suzana Sesco aqui também. E deixo o convite aí para vocês para entrarem no site do Prof. História, né? Quem não conhece, entrar, pesquisar, procurar, porque é um caminho muito importante para nós, professores de História, continuar pesquisando, continuar estudando e continuar criando encontros, bons encontros, para a gente continuar desenvolvendo a nossa profissão. Então, eu agradeço a Vera, agradeço a Mariana, a equipe aqui de gravação, a Suzana, que está ali acompanhando. Agradeço a vocês, os que vão assistir esse podcast. E queria só dizer o seguinte, né? O quanto é importante um programa que consegue se espalhar pelo país e impactar a educação básica, e o quanto é importante a ação pública, né? A política pública, né? A decisão, em algum momento, da CAPES de induzir a criação desses programas profissionais, né? O dinheiro público investido na educação brasileira, no que a educação brasileira tem de melhor, permite a geração desse sucesso, que é o encontro entre professores e professoras da educação básica e da universidade. A universidade sabe responder bem a demandas desse tipo, e os professores e professoras da educação básica estão ávidos por se encontrarem nesse espaço para trocarem as suas experiências. Então, acho que também merece aí uma menção à CAPES e uma menção ao sucesso da pós-graduação brasileira. É isso. Muito obrigado. É isso. Valeu.